Do inscrito senador Eduardo Girão. Muito obrigado, presidente Arthur Maia. Quero também dar as boas-vindas aqui ao general Gonçalves Dias, o advogado André, a advogada Marília. Olha, graças àquelas imagens da CNN, e a gente tem que saber que o senhor foi uma peça fundamental, porque estava lá no local do crime, não com essa firmeza que o senhor está demonstrando aqui, inclusive no tom de voz. Eu acho que eu ouvi até um colega dizendo que se o senhor tivesse feito isso lá naquela hora, muita gente teria corrido dali. Com a sua equipe, distribuindo água de uma forma muito tranquila, como se estivesse recebendo em casa convidados, que são os invasores. Graças àquelas imagens de uma emissora internacional com sede no Brasil, nós estamos vendo essa CPMI acontecer. E está acontecendo, senadora Damares, uma catarse aqui. Muito importante isso. Porque a gente está vendo o jogo bruto e sujo do governo Lula. Desde do trabalho para não instalar essa CPMI. A mídia diz, comprando parlamentares com dezenas de milhões de reais de emendas para retirarem as assinaturas. Quando surgiram aquelas imagens, não adiantou a oferta de cargo, não adiantou nada. Foi instalada a CPMI. E aí o que é que o governo Lula fez? A gente não pode esquecer, tem que lembrar isso, deputado Felipe Barros. Sequestrou, tomou de assalto um instrumento típico, histórico da minoria, da oposição, sufocando a oposição. E o ministro Dino, que tem muito a explicar essa CPMI, faz de gato e sapato da gente aqui. Por quê? Aprovamos por unanimidade para entregar as imagens, ele empurra com a barriga, vai entregar, depois que o STF autoriza, como se a gente dependesse de uma comissão parlamentar de inquérito de STF, entrega 2 imagens de 92 câmeras, a pressão continua, agora ele entrega mais 5, e 2 repetidas, com imagens laterais que não tem absolutamente nada a ver. É um jogo de esconde-esconde que a população está vendo, está tirando as suas conclusões. Isso é muito importante. Pedi perícia, senhor presidente. Pedi, tem requerimento meu, pedindo perícia nessas imagens. O contrato do Ministério da Justiça com a empresa que faz a gestão dessas imagens, porque a gente não pode deixar um defunto na sala. Agora, eu peço à secretaria que exiba um vídeo que a gente colocou aí mais cedo. Por favor, que eu quero fazer as perguntas para o ministro Gonçalves Dias. De pouco da manhã, eu sinalizo os 105 ônibus e ele me responde dizendo... acho que a imagem está ruim, presidente. Eu repassei para ele todos os alertas da Agência Brasileira de Inteligência. Repassei para ele também algumas informações que estavam no grupo da Célula Integrada de Segurança Pública, que diziam respeito à presença de manifestantes que estavam, inclusive, cobrindo o rosto com máscaras com vinagre, ou seja, se preparando eventualmente para uma ação violenta. Ligo para o general G. Dias por volta de 1h30 e falo com ele: general, nós temos já uma certa convicção, e nesse momento a marcha se deslocava, ela não havia rompido ainda nenhuma barreira, ela começava a se deslocar, de que as sedes dos poderes serão invadidas. Liguei então para o general Dutra, que era o comandante militar do Planalto. Pedi ao general Dutra que mandasse de imediato para o Palácio do Planalto todo o reforço que ele tinha em mãos. Ao desligar com o general Dutra, olhei na direção da rodoviária e vi manifestantes começando a descer a pista do Ministério da Justiça. Em torno de 14h30 daquele dia 8, eu não entendo o que pode ter acontecido, porque as imagens não têm som. Houve um confronto, um embate entre a polícia e os manifestantes na altura do Tatuí. E nesse momento eu liguei para o meu coronel do Centro de Operações assim: manda a tropa de prontidão que nós temos na CMU para lá. E o coronel responde: general, não pode porque não tem pedido.
Se manda que eu vou providenciar. E aí nós mandamos as unidades, eu liguei para o GSI, imediatamente eles fizeram os pedidos. Eu não adulterei e nem fraudei nenhum documento. Eu sempre falei no GSI, principalmente nessa semana, que todo documento que passasse por lá tinha que ser a expressão da verdade. Tinha lá, ministro do GSI. Eu não participei de nenhum grupo de WhatsApp. Eu não participei do grupo. Eu não sou, na realidade, o difusor daquele compilado de mensagens. Então o documento não condizia com a verdade. Esse era um documento. O documento foi acertado e enviado para a SECAI. Eu fiz os dois relatórios. Eu fiz o primeiro uma planilha em que continha os alertas encaminhados pela BIM a grupos e continha ali também os alertas encaminhados por mim, pessoalmente, pelo meu telefone para o ministro-chefe do GSI. Eu entreguei essa planilha ao ministro e o ministro determinou que fosse retirado o nome dele dali, porque ele não era o destinatário oficial daquelas mensagens, que ali fosse mantido apenas as mensagens encaminhadas para os grupos de WhatsApp. Ele determinou que fosse feito, eu obedeci a ordem. Numa sala de reuniões contígua ao gabinete presidencial, encontrei uma senhora, uma mulher mais jovem e um rapaz. A senhora estava assustada, a mulher neutra, o rapaz estava profundamente alterado. Tivemos algumas altercações, evitei a violência, conduzi todos eles e mais alguns para o local de acesso à escada que os levaria para o segundo andar. Esse que aparece na imagem é o ministro-chefe do GSI, general Marco Edson Gonçalves Dias. Ele está na antessala do gabinete presidencial, enquanto há criminosos no local. Em novembro de 2022, fui convidado para assumir o gabinete de segurança institucional da presidência da República. Permanecia, contudo, a situação embaraçosa dos acampamentos de partidários do ex-presidente diante do quartel-general do Exército, algo que não deveria ter sido permitido e o foi. Pois é, como a gente pode ver, general, como a gente pode ver, as contradições são muito grandes do general Dutra com o que o senhor disse. Hoje o Metrópolis colocou uma matéria dizendo que à frente do GSI de Lula, no 8 de janeiro, Gonçalves Dias mentiu 11 vezes em depoimento à Polícia Federal. Mas eu estou intrigado aqui com essa questão da quantidade de pessoas que estavam lá no Palácio do Planalto. Porque entre o dia 6 e 7 de janeiro, o senhor não aceitou a oferta de reforço da tropa, feita pelo general Dutra. Por quê, general Gonçalves Dias? O senhor não aceitou a oferta de tropa do general Dutra na véspera dos ataques? Uma pergunta. Por que o senhor não aceitou? Quem faz esse planejamento de emprego de tropa no plano escudo do Planalto é a Secretaria de Coordenação e Segurança Presidencial. O plano escudo do Planalto, ele tem no seu conceito de operação 4 linhas. As 2 primeiras linhas são de contenções da Polícia Militar. A terceira linha, ela fica sobre a égide do GSI e a última linha, na realidade, é a tropa. Entendo, mas ele lhe ofereceu reforço. O plano escudo do Planalto, ele foi ativado, eu passei a documentação para a relatora, ele foi ativado no dia 6. Ele foi ativado no dia 6. Na ativação do plano escudo do Planalto, foi pedido ao Comando Militar do Planalto uma companhia, um pelotão para ficar de prontidão dentro do Planalto e 2 de prontidão lá no CMP. Esses 2 que ficaram de prontidão no CMP foram acionados quando rompeu lá. Perfeito. Quando eu cheguei às 14h40, senador, eu liguei diretamente, talvez aí haja uma confusão. Quando já estavam quebrando tudo. Quando já estava consumado. Mas eu lhe pergunto, quantos homens o senhor tinha de segurança no Palácio do Planalto no dia 8? Ao total, 135. O senhor respondeu um pelotão aqui mais cedo. Não, o senhor tem 49 homens da coordenação geral de segurança de instalações, o senhor tem 46 homens do RCG e mais 38 homens... Estavam todos lá? Quando houve o rompimento do bloqueio lá, estavam todos lá. Mas mais cedo não. Porque o senhor tinha informação desde sexta-feira
que o objetivo era destruir fisicamente as instituições. O senhor recebeu 33 alertas da ABIN. Na sexta-feira, 19h40, o senhor já tinha essa informação. Senador, eu não recebi 33 alertas. 33 alertas da BIM, que o Saulo fala, é desde o dia 2 até o dia 8. Eu sei. Mas se o senhor verificar, são 11 alertas que eu recebi no meu telefone, que foi conversa particular dele comigo. Mas confere que o senhor recebeu às 19h40, o senhor tomou conhecimento no seu celular da ABIN, que o objetivo era destruir o patrimônio público às 19h40 da sexta-feira? Havia possibilidade de risco. E por que o senhor não acionou as outras guardas? Estava acionado. Não estava. Onde é que estava aqui, por exemplo, o regimento da cavalaria de guardas, o esquadrão da cavalaria mecanizado? Onde é que estava o batalhão que foi desmobilizado horas antes do ataque? O senhor não é o chefe? Por que o senhor não tomou essa atitude? O senhor tem uma coordenadoria que cuida disso. Se o plano é difícil, presidente. Se o plano está acionado, senador, logicamente, o senhor tem ali a possibilidade de uma análise de risco, pedir mais tropa ou não. Senhor presidente, então para encerrar, fica difícil colocar a culpa sempre nos subordinados. Fica difícil. Inclusive, eu sou um dos signatários desse pedido de prisão à PGR. Vários colegas, eu acho que nós não podemos ter dois pesos e duas medidas. Né? A Polícia Militar do DF, para mim, teve responsabilidade sobre o que aconteceu, mas a omissão do governo Lula foi flagrante e a gente não pode fechar os olhos para isso. Muito obrigado. Obrigado, deputado. Com a palavra... Gostaria de deixar claro que as opiniões e informações apresentadas aqui são de responsabilidade exclusiva de seus autores. Como criador deste conteúdo, não me responsabilizo por consequências. Pesquise e busque orientação profissional antes de decisões significativas.